Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que vocês estejam muito bem. Esse é meu canal para leituras de celebridades, meu canal oficial é André Tarot 333, lá eu faço leituras de signos, caso vocês se interessem. Esse é um canal que eu fiz recentemente até para leituras de celebridades. A leitura de hoje é uma atualização da leitura do Álvaro e do Gustavo que eu fiz. Já tem aí uns 2 meses e meio, eu tinha feito para 3 meses, então eu já posso atualizar ela, tá? Não atualizo antes disso, deixando claro, porque sempre me pedem. Mas eu vou aqui fazer a atualização para eles. Caso vocês tenham aí algum casal, não casal, de celebridades que vocês gostariam que eu fizesse uma leitura, deixa aí na descrição os nomes que eu faço assim que for possível, tá bom? Eu não atualizo esse canal o tempo inteiro porque eu dou prioridade para o outro. Mas vamos lá. Gustavo Rocha Tosta e José Álvaro Costa Neto para os próximos 3 meses, o que esperar. Essa leitura ela vai pegar o final desse mês, setembro, outubro e um pouco de novembro. Vamos lá. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta, o que esperar para essa conexão para os próximos 90 dias, 3 meses. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta. O que esperar para essa conexão, mais uma vez, para os próximos 3 meses. Vamos começar. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses, 90 dias. Carta da estrela aqui, ótimo. Cavaleiro de espadas. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta, 8 de paus. 7 de espadas. Rainha de ouros. Eu irei tirar as 10 cartas, tá? E se eu sentir a necessidade, eu vou tirar mais. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses. Carta da Torre. Carta do Sol. Interessante, vem aí uma nova fase. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 90 dias. Hierofante. 3 de ouros. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta. Ok. 7 de paus. Interessante, debaixo do deck, força, 7 de copas, 9 de ouros, pajem de ouros e 6 de copas. Pessoal, aqui vem uma nova fase nessa conexão, tá? Carta da estrela, carta espiritual, carta do sol, carta espiritual. Carta da torre, vem aqui como uma mudança, tá? Uma mudança bem intensa, né? Porque a torre, ela destrói para reconstruir, né? A torre nem sempre ela é negativa. E ao lado da carta do sol, é como se certas situações fossem ser destruídas, que fossem dar a essa relação uma chance de iniciar uma nova fase, tá? Então, por exemplo, vou dar aqui exemplo. Se tem situações que atrapalham a comunicação dessa conexão, se tem pessoas que atrapalham, se essa relação ela tem coisas que estão mal resolvidas, então aqui algo se destrói, né? Algo se rompe, causando uma mudança, e essa mudança ela vai levar a uma abertura de caminhos, porque a carta do sol ela leva uma abertura de caminhos. E a carta do sol ela tem algo que ela suga as energias negativas, né? Então aqui me fala de uma mudança que vai ser para o bem dessa conexão. Essa mudança ela pode ser inesperada, ela pode ser bem intensa, mas ela vai ser muito necessária, tá? E inclusive, né, dando mais detalhes aqui, essa mudança não necessariamente pode ser entre eles dois, pode ser assim, uma mudança na vida do Álvaro, uma mudança na vida do Gustavo, que vai levar a uma mudança na conexão. A quebra de algo na vida do Álvaro, a quebra de algo na vida do Gustavo, que vai melhorar a conexão. Então é algo que vem para melhorar, não é algo ruim, tá? A carta da estrela, ela vem falar de renovação.
A carta da estrela, ela vem falar de novos começos. A carta da estrela, ela vem falar de esperança, moderação, equilíbrio e paz, tá? Então aqui eu vejo uma mudança que ela também é muito voltada para o lado espiritual. Não é só uma mudança física, não é só uma mudança material, é uma mudança que também vem da espiritualidade, tá bom? E aqui Cavaleiro de Espadas, 8 de Paus, vem me falar de mudança. 8 de Paus também é mudança, tá? E é comunicação. Cavaleiro de Espadas é estratégia, é comunicação. Aqui eu vejo muita comunicação, tá? Ah, mas quando vai ser isso? Pessoal, o tarô ele não dá data. Eu tô dando aqui uma estimativa de 3 meses. Pode ser no último mês, tá? Mas aqui o Cavaleiro de Espadas vem falar de comunicação, de rapidez, inclusive. Que uma hora um dos dois vai ter uma iniciativa rápida. Tipo, o Cavaleiro de Espadas e 8 de Paus juntos é comunicação rápida, é atitude rápida, é mudança rápida. E é uma mudança até mesmo estratégica. Tá bom? A carta do Hierofante, ela é muito voltada a questões tradicionais. Ela é muito voltada a relacionamentos sérios. Eu não vou dizer aqui que eles vão entrar em um relacionamento sério, mas o Hierofante vem como uma carta que é uma carta de sabedoria, tá? O Hierofante é uma carta de sabedoria, então é como se um dos dois fosse adquirir uma sabedoria, depois de muito pensar, depois de muito analisar, depois de se entender, e a partir daí, como uma autoridade, porque o Hierofante também vem como uma autoridade, tá? Então, por exemplo, pode ser o Gustavo. O Gustavo, ele tá aí e ele amadurece certa situação, ele amadurece certo pensamento e ele resolve se mover. Ou o Álvaro, tá? Porque Hierofante vem falar de uma pessoa sábia. Inclusive, Hierofante é o Papa, tá? Papa a cabeça da Igreja Católica, né? Então é ele que manda ali. Então aqui é como se a pessoa fosse ser uma autoridade e fosse falar, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, se é isso que eu quero, eu vou ali e vou fazer. Então é como se a pessoa falasse assim, ah, eu quero conversar com Gustavo, ou eu quero conversar com Álvaro, então eu vou agir. Eu vou movimentar. Eu vou fazer algo inesperado aqui. Eu vejo comunicação entre eles três, tá? 3 de ouro sai aqui. Então eu vejo comunicação entre eles dois, perdão. Só que eu vejo aqui... Eu vejo uma mulher, tá? Rainha de ouros, 7 de espadas. Não sei quem é, não vou citar nomes. Pode ser irmã, pode ser mãe, pode ser prima, tia, amiga. Mas essa mulher, ela não vai gostar disso. Tá? Essa mulher ela não vai gostar disso. E essa mulher, ela pode querer fazer fofocas de um para o outro, ou ela pode querer criar um conflito entre eles dois. Tá? Aqui eu vejo alguém que não vai gostar dessa situação. Então, por exemplo, se eles estão com pouca comunicação agora, mas em certo momento desses 3 meses, eles resolvem se comunicar, eles resolvem se ver, eles resolvem ter a conexão novamente. Não importa se é de amizade, se é de namoro, eles vão ali querer ter essa conexão de novo. Pode ser que vai ter uma mulher do lado de um dos dois que não vai gostar disso. Tá? E ela vai querer criar obstáculos para essa conexão. 7 de Paus. Tá? Só que ao mesmo tempo, se eles resolvem ficar juntos, não importa se como amigos ou se como namorados, enfim, ficantes, eu vejo que eles vão querer defender essa relação. Tá? Eles vão querer defender essa relação aqui. Eles vão querer lutar e falar, não, é minha vida, eu que vou fazer da forma que eu acho que é correto. Tá bom? Vamos lá. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta
para os próximos 3 meses. Temos 5 de copas, 8 de copas, 8 de espadas, 3 de paus, pajem de paus. Ok. Essa mudança, né, de atitude, que eu até falei, vai ser uma mudança inesperada, pode até pegar um dos dois de surpresa. Essa mudança se deve ao fato de se ter aqui algum arrependimento, tá? De se ter aqui algum arrependimento de, por exemplo, uma oportunidade perdida. Ah, eu tive uma oportunidade com você. Perdi essa oportunidade. Me arrependo disso. Hoje eu tenho certeza, me arrependo disso. Me arrependo do que eu falei, me arrependo do que eu fiz, me arrependo de ter perdido chance com você. Então, até mesmo para essa pessoa que se arrepende, vem como um baque, né? Tipo, que bosta que eu fiz, né? Por quê? Porque eu vejo você distante agora. Então, se eu vejo você distante, eu vejo você não querendo conversar comigo, ou então muito restrito, muito limitado, muito, sabe, racional comigo, eu não vou gostar disso. Eu não vou gostar disso. Então, é aqui uma situação que a distância vai fazer agir. E não só a distância, mas a frieza de um dos lados. Tá? Tipo, a frieza, você não me trata como antes, você não fala como antes. E eu percebo que talvez tenha sido minha culpa também, né? Não só sua, minha culpa também. Então, 3 de paus e o pajem de paus vem me falar de querer movimentar, de querer conversar, de querer ir atrás, de querer procurar algum tipo de sabe, uma brecha. Eu preciso de uma brecha para eu ver se você me aceitaria de volta, se você aceitaria conversar comigo. Tá? José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses, o que esperar? José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses, o que esperar? 8 de ouros, lua, estrela, lua, sol. Vem aí uma mudança de fase, tá? José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 90 dias, o que esperar para essa conexão? Ok. 2 de copas, 6 de espadas, 2 de espadas. Aqui eu vejo que realmente o silêncio de um dos lados vai falar muito alto. Né, o silêncio, o afastamento. Não tô dizendo que eles não se comunicam ou algo do tipo, eu acredito que sim, eles devem se comunicar, mas não como antes, tá? E por conta disso, por não ser como antes, uma pessoa começa a enxergar que perdeu a oportunidade, que perdeu chance, que quer trabalhar, né? O 8 de ouros vem falar de trabalhar na conexão, arrumar um jeito de trabalhar na conexão. Aqui, o Sol e a Lua, inclusive, estão, né, uma embaixo da outra, vem falar de nova fase, tá? É assim, pessoal, não é porque eles estão em um período sem se falar, não é porque eles estão em um período onde eles estão se envolvendo com outras pessoas, que o ciclo ele não muda, tá? Tudo na vida é uma fase. E aqui eu vejo uma nova fase. É uma fase onde um dos lados vai perceber muito bem os próprios erros, e os erros da relação, e os erros do outro, o que perdeu, o que deixou de fazer, o que podia ter feito para melhorar, né? Isso vem muito com a racionalidade, com o amadurecimento, com analisar as próprias escolhas, com as decepções que acontecem na vida amorosa, a respeito das chances que se dá para outras pessoas, tipo, eu dou chance para fulano, eu dou chance para ciclano, não é bom pra mim, aí eu percebo que no passado eu tinha uma situação boa, que se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse feito mais, eu poderia ter ganhado ali.
E eu não fiz isso, eu preferi fugir, tá? Sai aqui o 6 de espadas e 2 de copas. Essa relação ela vai passar por uma fase mais tranquila, tá? Em relação à conexão, em relação às conversas que se tem aqui, tá? Deixa eu clarificar a carta 8 de copas. 8 de copas e 5 de copas. Vamos lá. Clarifique para mim espiritualidade 8 de copas, José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta. 9 de ouros, 5 de copas. Clarifique 5 de copas. É isso mesmo. 9 de ouros, pessoal, vem falar de uma independência, né? É uma carta que geralmente é ligada a solteiros também. Então vem falar do tipo assim, eu vejo você bem, eu vejo você vivendo a sua vida, eu vejo você não se importando comigo, e isso mexe, né? Acaba mexendo com a pessoa. E o Cavaleiro de Copas, clarificando o 5 de Copas, vem justamente falando sobre a oportunidade perdida, tá? Sobre a oportunidade perdida, sobre as escolhas que foram feitas, os arrependimentos e de como gostaria de mudar isso. Então aqui eu vejo uma reaproximação, tá? Essa reaproximação ela vem com uma nova fase nessa conexão, mas não é de uma hora para outra, tá? É algo que, pelo que eu estou vendo, a espiritualidade aqui presente, lua, sol, estrela, torre, é algo que vem devagar, tá? É algo que vem devagar e eles ainda vão ter que lidar com pessoas que não querem essa relação. E quando eu digo pessoas, eu não tô me referindo a fãs não, viu? Eu tô me referindo aqui a pessoas de dentro do convívio deles. De um deles dois. Vamos lá. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses. O que esperar para essa conexão? José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses. O que esperar? A missiva, vejo comunicação, tá? A missiva é um tipo de comunicação, uma carta, uma ligação, WhatsApp, Instagram, mas aqui eu vejo uma comunicação importante. A missiva, ela leva uma mensagem importante. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta. Vamos lá. Olha, mensagem importante. Vai acontecer uma mensagem importante aí, pessoal, tá? E vai ser muito importante mesmo. Pode ser um convite, um pedido de desculpas, uma tentativa de reaproximação. Mensagem importante também, ela vem muito como mensagem da espiritualidade, tá? Em alguns casos. José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses, 90 dias, o que esperar? A inquietude, vejo em certos momentos a inquietude tomando conta, e isso explica, pessoal, a carta da lua, 5 de copas, tá? Porque é um momento de redescoberta, é um momento onde vai se precisar ter muita sabedoria, né, para lidar com a situação, entender a situação. Então a inquietude, ela é normal. A inquietude, ela vem muito como nada me satisfaz, tá? Preciso resolver essa questão. Amor fugaz, a responsabilidade. Aqui, pessoal, amor fugaz, ela não necessariamente fala de amor, tá? Ela vem falar de relacionamentos passageiros. Então, como é uma leitura para 3 meses, isso não significa, deixando claro aqui, que eles não vão se envolver com outras pessoas. Eu vejo aqui amores passageiros, ficantes, contatinhos. Só que parece que não há uma satisfação plena de um dos lados, tá? Porque existe aqui dentro de si esse sentimento, essa energia de inquietude. Não importa o que eu faça, eu me sinto inquieto. Não importa com quem eu converso, eu me sinto inquieto, né? E a responsabilidade sai aqui. Então, é sobre a própria responsabilidade, né? Sobre a situação, os próprios erros, as próprias atitudes, o que eu estou fazendo de errado, no que eu posso melhorar,
tá como indivíduo para essa conexão? O que eu posso fazer para melhorar? Então é alguém que começa a assumir as próprias responsabilidades. José Álvaro Costa Neto, Gustavo Rocha Tosta, duelo. Existe aqui um duelo interno, tá? Um duelo interno. Existe aqui o tentar compreender as emoções. E às vezes, pessoal, algumas pessoas, elas acham que tudo tem que ser muito rápido, né? A gente vive pelo menos uns 80 anos, né? Em média, 70, 80, 90 em alguns casos. Então a gente tem muito tempo. A gente tem muito tempo. O que é 3 meses comparado a anos? Então aqui o duelo vem falar de tristeza, vem falar de mágoa, vem falar de um duelo interno, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre os erros, tá? José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses. Olha, o inferno. Eu vejo um dos dois, tá? Passando por um período de realmente, como eu posso dizer, tendo uma redescoberta emocional que pode abalar muito, viu? Pode deixar essa pessoa bem para baixo, muito insatisfeita com o que tem ao redor, muito inquieto, muito angustiado, em certos momentos triste, tá? Com pensamentos negativos, não sobre um e outro, mas individualmente falando, tá? Aqui a inquietude, o duelo e o inferno vem me falar que uma pessoa em questão, ela começa a reavaliar as coisas, e quando a gente começa a reavaliar as coisas, a gente se fecha, a gente fica triste, a gente fica inquieto, isso é normal, tá? José Álvaro Costa Neto e Gustavo Rocha Tosta para os próximos 3 meses, vamos lá. O impulso inicial. O impulso inicial, pessoal, vem como uma atitude, que eu falei toda a leitura com as cartas de tarô. A missiva, que é carta, mensagem, né? Então aqui me fala que em um certo momento, um dos lados não vai se aguentar e vai tomar uma atitude de ir conversar, tá? Olha, a esperança debaixo do deck é como se fosse a carta da estrela. E é justamente a carta que iniciou essa leitura. Esperança. Tá? Então aqui eu vejo pessoas tentando... Uma pessoa em específica que é a Rainha de Ouros, talvez tentando fazer fofocas, talvez tentando fazer intrigas. Mas é como se não fosse reflexão, beleza... A paz, coração. Aqui eu vejo um dos dois, de novo, passando por um período de redescoberta da própria vida, tá? Das próprias emoções, das próprias dores, das próprias relações que já teve também, dessa conexão em específica também, e a partir daí vai se ter um impulso inicial. Mas para se ter uma melhora, você não passa... direto, né? Você não tem o sol antes de ter a chuva. Então aqui me fala que vai ter certos momentos que vai ser bem angustiantes para um dos dois, com muitas inquietações, muita insatisfação individual, tá? Mas que depois isso vai ser toda uma questão de amadurecimento até se ter o impulso, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Tentei explicar o máximo que eu pude, tá? Porque eu sei que tem pessoas que não entendem bem mesmo assim. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Caso vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, seguir esse canal, compartilhar esse vídeo e até a próxima!